Olá, leitores do TEL, Luiz Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje você vai aprender a trabalhar com usuários, grupos e permissões no Linux. Então vamos lá para a tela do PC aqui que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. A gente vai fazer tudo pelo terminal aqui, então vamos abrir de cara o terminal. Todas as partes desse tutorial vão ser pelo terminal, então pode deixar a tela do terminal aberta aí. Eu fiz até um scriptzinho aqui para eu não me perder, então se você vai ficar vendo isso aqui na tela, esse gedit aqui aberto aqui na tela, não liga com isso não. Então vamos lá, para criar um usuário no Linux, no Ubuntu aqui no caso, você digita sudo add user e o nome do usuário. Vou colocar nome usuário. E aí dá enter aí você digita a sua senha. E aí ele vai te perguntar um monte de coisa sobre o usuário aí. Primeira coisa é a senha, eu vou colocar 126456. De novo 126456. Ele vai te perguntar algumas coisas, como full name, por exemplo, vou colocar usuário de testes. E o resto das informações aqui eu não vou colocar nada, então fui só dando enter ali e o usuário foi criado. Para você apagar esse usuário aqui no Ubuntu, você digita simplesmente sudo userdel nome usuário e dá enter. E esse usuário já não existe mais. Se você conferir lá no arquivinho /passwd, esse usuário não existe mais. Vou limpar a tela aqui, vou criar o usuário de novo, que a gente vai precisar dele ao longo do tutorial. Sudo add user, nome usuário, senha 126456, 126456 e não vou preencher mais nada aqui. Beleza, criei novamente o usuário. Se por um acaso você esquecer a senha desse usuário, você digita sudo passwd e o nome do usuário, que seria nome usuário. E aí você digita a nova senha do seu usuário. 123456 de novo, 126456 e dou enter. E aí ele vai te dar uma mensagem aqui que o password updated successfully. Então ele foi atualizado com sucesso. Se você quiser testar esse usuário, sudo login e aí você vai fazer login aqui pelo terminal com esse usuário mesmo, nome usuário, enter, a senha 126456. E agora eu tô logado com o cara nome usuário, que eu não sei quem que é esse cara aqui. Então para eu sair daqui, log out. E voltei para minha conta Luiz Otávio. Então criar e apagar usuários e modificar a senha de usuários no Linux é tipo roubar pirulito de criança, né? Bem simples. Então agora para criar grupos, então agora a gente já vai começar a falar de grupos aqui. Para você criar um grupo no Ubuntu, você digita no Linux. Eu tô falando Ubuntu porque eu tô utilizando o Ubuntu aqui, mas esses comandos servem para a maioria das versões para todos os Linux aí em si. Então vamos digitar sudo para criar um grupo, add group, nome do grupo. Vou colocar, por exemplo, financeiro. Enter. E aí ele vai me pedir minha senha aqui do super user pro super user e eu vou digitar e aí ele vai adicionar um grupo ali. Então esse grupo financeiro foi adicionado. Se eu quiser remover esse grupo, sudo del group financeiro. E aí o grupo foi removido. Vou deixar ele criado aqui que a gente vai usar ele como exemplo aqui para frente. Uma coisa interessante aqui é que quando você cria usuários aqui pelo terminal aqui, como eu acabei de criar, esse usuário ele não pode utilizar, ele é um usuário padrão, não é administrador. Então você não consegue, por exemplo, vou fazer login aqui para você entender do que eu tô falando. Sudo login, nome usuário, 126456. Eu vou fazer login. Se eu quiser, por exemplo, fazer alguma coisa com ele, por exemplo, sudo if config e digitar a senha do super usuário, você vai ver que vai dar uma mensagem de erro ali. Na verdade, eu digitei a senha dele errada. É 126456. Olha lá, nome usuário is not in the sudoers file. This incident will be reported. Ou seja, o nome usuário não tá nesse arquivo, não faz parte desse arquivo aqui, sudoers.
Na verdade, isso aqui, para você resolver isso aqui, simplesmente eu vou fazer logout. Para você resolver isso aqui, você simplesmente adiciona o usuário no grupo sudo. Então, sudo add user, nome usuário, sudo. E aí, esse usuário faz parte agora do grupo sudo. Então, quando eu logar com ele, por exemplo, sudo login, nome usuário, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora que eu tentar agora utilizar o super user, ele vai rodar o comando. Então, vou sair aqui. Era só para você entender isso. Então, só para você, se você quiser criar um usuário com privilégios administrativos, tem que pensar bem antes de fazer isso. Você coloca ele no grupo sudo, que aí agora ele passa a ter privilégios administrativos. Para você aqui, por exemplo, remover usuários de um grupo qualquer, adicionar usuários num grupo qualquer, eu acho que eu não falei dessa parte aqui. Para você adicionar um usuário no grupo qualquer, você utiliza também o comando add user. Por exemplo, sudo add user, nome usuário, e aí o nome do grupo, financeiro. E aí, o nome e usuário agora faz parte do grupo financeiro também, além do seu grupo padrão, que é um grupo com o mesmo nome do usuário. Para você tirar um usuário de um grupo qualquer, você digita sudo del user nome usuário e o nome do grupo, financeiro. E aí ele vai te falar, removendo o usuário, nome usuário do grupo financeiro. E aí ele foi removido. Se você quiser verificar por exemplo, quais os grupos que você já criou, vou expandir aqui a tela do terminal para você ver. Você vai digita cat, você pode utilizar outro comando se você preferir, /etc /group e dá enter aí. E esses são todos os grupos que eu tenho criados aqui no meu Ubuntu aqui no caso. Na maioria deles foi criado por alguns aplicativos ou pelo próprio Ubuntu mesmo. Se você quiser visualizar apenas a linha do grupo que você está buscando, você digita grep, por exemplo, o nome do grupo financeiro, /etc /group. E aí você vai ver simplesmente o grupo financeiro, que não tem nenhum membro. Se você observar aqui, ele não tem nenhum membro aqui nesse grupo. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar 2 membros nele, sudo add user, Luiz Otávio, que sou eu, financeiro. Adicionei o Luiz Otávio, que sou eu no caso, no grupo financeiro. Agora eu vou adicionar o nome usuário no grupo financeiro. E agora se eu der aquele grep, você vai ver que agora no grupo financeiro tem aqui o Luiz Otávio e o nome e usuário, que é o usuário que a gente criou. Se eu quiser, por exemplo, remover alguém, sudo del user Luiz Otávio financeiro. E aí o Luiz Otávio agora já não faz parte do grupo financeiro, só o nome e usuário. Então, só para você entender isso aqui. Eu não sei também se eu falei, os usuários são todos gravados no arquivo que está no /etc, chamado passwd. Então, se você quiser ver os usuários, cat /etc /passwd. Esses são todos, cada linha dessa aqui é um usuário que tem no meu sistema. Se eu quiser ver só um usuário, grep Luiz Otávio, por exemplo, /etc /passwd. E aí você, deixa eu limpar a tela aqui para ficar mais fácil. E aí você vê somente a linha referente ao meu usuário aqui. Então, você vê que criar usuários, criar grupos, adicionar usuários em grupos e remover usuários de grupos é muito simples no Ubuntu, no Linux em si. É muito, muito, muito fácil. Eu creio que você já tenha até entendido aí já. Agora a gente vai falar de uma parte um pouquinho só mais complexa, que são as permissões aqui. Vou até apagar essa parte de cima aqui para ficar mais fácil para a gente aqui. As permissões no Linux, como é que elas funcionam? Você tem 3 tipos de permissões aí no Linux, que é read, write e execute, que seria ler, escrever e executar. Então, essas permissões aqui, tem até um subtítulo aqui, binário para decimal, que você já vai entender. Essas permissões aqui são as iniciais de read, write e execute. Execute não seria inicial, mas é uma parte
do X de executar aí. Então, RWX. Todos os arquivos e diretórios do Ubuntu têm permissões, mesmo que isso seja feito assim por baixo dos panos. Você não veja isso seja feito de maneira automática. Todos os arquivos e diretórios no Ubuntu têm permissões. E você precisa ter permissões em todos os diretórios para você poder fazer qualquer manipulação nele ali. Por exemplo, se você precisa ler um arquivo dentro do diretório, você precisa ter esse R de read aqui nas suas permissões. Se você precisa gravar um arquivo, abrir um arquivo e gravar ele lá dentro do diretório, você precisa desse write aqui. E se você precisa de executar um script dentro de um diretório, você precisa desse X aqui, que é de execute. Essas permissões aqui, elas têm dois estados, que seria ligado e desligado. Ou seja, quando o usuário tem a permissão, aparece a letrinha da permissão, por exemplo, R. Quando o usuário não tem a permissão, aparece um traço, ou seja, dois estados, ligado e desligado. Com isso, você já deve ter pegado que isso é binário, ou seja, é 1. Cada permissão que o usuário tem ligada aqui equivale a 1. Cada permissão que o usuário tem desligada, por exemplo, que está com traço, equivale a 0. A gente já falou em um tutorial anterior sobre cálculo de máscara de subrede, como converter binário para decimal. Mas aqui no Linux vai ser mais fácil ainda para você. O que você faz? Coloca essas permissões aí, read, write e execute, RWX, e em cima delas aqui coloca os valores que representam elas aqui, 4, 2 e 1. Então, quem tem a permissão de executar tem a permissão 1, quem tem a permissão de escrever tem a permissão 2, e quem tem a permissão de ler tem a permissão 4. Isso aqui pode ser combinado. Por exemplo, um usuário pode ter permissão de escrever e de executar, ou ele pode ter, por exemplo, a permissão de ler e executar, ou todas as permissões, ou uma só, ou nenhuma. Como você pode combinar isso aqui? Você vai ter 8 possibilidades aqui, que no caso aqui seria 2 estados, elevado a 3 letras que eu tenho, que dá 8 aqui. Então você tem 8 posições, aí 8 tipos de permissões aí no Linux aí. Para você calcular isso aqui, por exemplo, vamos supor que o usuário tenha a permissão RWX. Se o usuário tem a permissão RWX, eu somo isso aqui tudo que ele tem. Então vamos lá, 4 mais 2 mais 1 é igual a 7. Então o usuário, a permissão referente desse usuário aqui, permissão efetiva desse usuário, equivale a 7. Depois você vai entender por que eu estou te explicando como é que você faz isso aqui. Se o usuário, por exemplo, tem a permissão de ler e executar, vamos colocar o 4, 2, 1. Na onde está desligado o bit aqui, eu não somo. Então, se ele tem 4, 2, 1, seria como se esse 2 fosse 0 para mim aqui. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Então, por exemplo, a permissão de ler, escrever e executar equivale a 7. A permissão de ler e executar equivale a 5. E assim por diante. Eu não vou fazer todas as contas aqui, claro, mas eu vou fazer só mais uma para você entender de uma vez. Se o usuário, por exemplo, tiver só a permissão R, só a permissão de read, qual que seria aí o valor que ele tem? Pensou? Então vamos lá. Se eu tenho 4, 2, 1, eu só somo os que estão com o bit ligado, que no caso aqui seria o R, quanto que eu tenho que somar aqui? Nada, né? 4. Então a permissão de ler é 4. E você pode ir combinando todos os números aqui até chegar no 0, que seria traço, 0, 0, 0, igual a 0, permissão nenhuma. Então agora que você entendeu as permissões aí como é que funcionam as permissões no Linux, agora a gente já pode olhar de dentro dos arquivos e diretórios como que as permissões são dadas aí. Se você entrar aqui, por exemplo, aqui eu estou na área de trabalho aqui. Tem uma pasta aqui chamada pasta, então vou dar um ls-l aqui. ls-l é um comando que vai te mostrar mais informações sobre os arquivos aí, incluindo permissões, usuário, proprietário e o grupo daquele arquivo.
Então, se você olhar na primeira aqui, eu estou buscando a pasta que eu criei aqui. Se você olhar na primeira coluna aqui, essa primeira coluna representa as permissões dessa pasta aqui. A segunda coluna representa links desse arquivo, então esquece ela por enquanto. Aliás, esquece ela para esse vídeo, a gente não vai mexer com ela. A primeira é permissões, a terceira é o proprietário da pasta e a quarta linha aqui seria o grupo que essa pasta tá. E aí, se você continuar indo, essa outra linha, essa outra coluna que eu perdi a conta, a quinta, eu acho, é o tamanho, e aqui a última data que ela foi modificada, e a última, o nome do arquivo ou pasta aí. Nesse caso aqui, eu vou pegar essa primeira aqui, que é essa primeira coluna aqui, e vou colar aqui embaixo para você entender melhor. Essa primeira letra aqui, ó, que é um D, representa se é um diretório ou se é um arquivo. Se for um diretório, aparece um D. Se for um arquivo, aparece um traço. Só isso. Não faz parte das permissões, a gente não faz cálculo aqui com ela. Então, vamos remover essa parte aqui. Se você perceber que agora o que sobrou para a gente somou RWX, R'-X. Então, isso aqui são 3 grupos de permissões. E eu vou te explicar para que eles servem. Então, vamos pegar o RWX primeiro, vamos separar, vamos colocar o segundo e separar, e vamos deixar esses 3 grupos separados aqui. Se você fazer o cálculo binário aqui, essas permissões dão 7 e 5 aqui no caso, né? Então, o que acontece aqui? Esse primeiro grupo de permissões é para o proprietário do arquivo. Esse segundo grupo de permissões aqui é do grupo do arquivo. Já eu te explico melhor. Grupo do arquivo. E esse último aqui é para todos. Qualquer outra pessoa que não for o proprietário desse arquivo e que não tiver nesse grupo aqui. Então, você pode manipular aí arquivos, por exemplo, para quem não é usuário de determinada pasta, poder, por exemplo, acessar os arquivos, mas não poder apagar ou editar o arquivo. E você pode também, na verdade, você pode usar várias combinações aí de tipos de permissões para vários tipos de usuários. O Linux, nesse caso, é bem preciso aqui. Então, é bem mais preciso do que o que eu estava falando anteriormente. Então, aqui, você tem 3 tipos de permissões, né? Para o proprietário, o grupo e todos. Se você, por exemplo, quiser tirar as permissões do grupo e do proprietário, você pode modificar as permissões aqui desse arquivo. E para modificar permissões, você utiliza o comandinho chmod. Por exemplo, aqui. Vamos tirar todas as permissões do grupo, por exemplo, e deixar só o proprietário da pasta com permissões. Então, a gente digita aqui sudo chmod set, que é a permissão total. O primeiro grupo de permissões é do proprietário. 0, nenhuma permissão para o grupo. 0, nenhuma permissão para todos. Então, 700. Pasta, que é o nome da pasta. E como é um diretório, eu vou colocar "-r", que é recursivo, ou seja, altera a pasta e todos os diretórios dentro dela. Então, vou dar Enter. Agora, se eu der um "-l" aqui, você vai ver que essa pasta agora só tem o D, que é de diretório, e as permissões para o proprietário. Se eu, por exemplo, vier aqui logar, fazer login, por exemplo, sudo login nome usuário, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu fizer login com esse usuário e lá na cd /home /Luiz Otávio /área de trabalho vou dar um ls aqui, vou dar um cd, por exemplo, pasta. Olha lá, permission denied, ou seja, o usuário não tem nem permissão nem para acessar os arquivos dessa pasta aqui. Então é bem seguro isso aqui. Então agora você entendeu como alterar as permissões de pasta. Se você quiser voltar isso aqui ao normal, vou fazer logout aqui. Se você quiser voltar isso aqui ao normal, você pode colocar aqui de novo no chmod 775, que é o que estava. E aí agora volta a ter aquele tipo de permissão que estava antes. Vamos só checar, ls-l, tá com o mesmo tipo de permissão que estava antes.
Bom, então agora que você aprendeu a modificar as permissões, agora vamos aprender a modificar o dono da pasta. Vamos trocar esse dono para outro dono aqui. Então, vamos vender essa pasta aqui. Então, vamos digitar sudo chon, que seria change owner, nome do usuário que você quer e agora nome usuário e o nome da pasta. Se você quiser fazer isso de maneira recursiva, -R. E dá Enter aí. Agora, se eu der um ls-l, olha aqui agora que interessante. Eu tenho as permissões, né? Só que agora o dono dessa pasta aqui é o nome usuário e não o Luiz Otávio, que era antes. Percebe um negócio aqui. Se eu abrir essa pasta e vier aqui e dar um new document, criar um documento vazio, eu consegui criar normalmente, né, esse arquivo. Eu consigo, inclusive, apagar esse arquivo aqui. E por quê? Eu não sou mais dono dessa pasta. Por que eu consigo fazer isso aqui nessa pasta? É simples. Agora o meu usuário é do grupo Luiz Otávio. Quando você acaba de criar um usuário, ele cria um usuário e um grupo com o mesmo nome do usuário. Essa pasta aqui, apesar dela ser do dono nome usuário, o grupo dela ainda é Luiz Otávio, ou seja, o nome usuário pode fazer o que ele quiser com essa pasta e o Luiz Otávio, que está no grupo Luiz Otávio, que sou eu, ainda também posso fazer qualquer coisa com ela. Se eu for lá, por exemplo, e tirar o Luiz Otávio desse grupo, não vai dar porque eu só tenho esse grupo. Mas se eu for lá e tirasse o Luiz Otávio desse grupo, eu não conseguiria fazer nada. Outra coisa que eu poderia fazer aqui é voltar essas permissões para 700, que agora você vê que até apareceu um xizinho cadeadinho nessa pasta. Eu não consigo nem abrir ela, para te falar a verdade agora. Porque agora eu não tenho permissões. O meu grupo, que é o Luiz Otávio, não tem mais permissões nessa pasta. Que é o que eu fiz essa alteração aqui que eu expliquei para você anteriormente. Então vamos voltar aqui do jeito que estava. 775. E vamos continuar o tutorial. Então agora você aprendeu a trocar o dono da pasta. Agora ls-l, o dono é nome usuário. Agora vamos aprender também a trocar esse grupo aqui, dessa pasta aqui. Então o que a gente pode fazer? Aqui no grupo a gente digita, aqui no terminal a gente digita sudo chgrp, que seria change group, e vamos digitar o nome do grupo, financeiro, e o nome da pasta, que seria pasta. Se você quiser fazer de maneira recursiva, -R. E agora se eu der um ls-l e conferir aqui, agora essa pasta é do nome usuário, que é o owner dela, e o grupo dessa pasta é o financeiro. Então agora se eu posso dar permissões aqui pro grupo da maneira que eu quiser, que eu vou estar afetando somente o grupo financeiro. Então é isso, vamos só recapitular aqui. A gente falou sobre a criação de usuários, manipulação de usuários, né? Gerenciamento de usuários, que seria criar, editar a senha, apagar o usuário, adicionar o usuário em grupo, remover o usuário de grupo, criar grupo e apagar grupos. E aqui no finalzinho a gente aprendeu como é que funcionam as permissões no Linux, que são read, que é ler, write, que é escrever, e x, que é execute aqui no final, que são representados por R, W e X. Essas permissões têm valores, que seria 4, 2 e 1, e esses valores podem ser combinados aí para você formar diferentes tipos de permissões aí no seu Linux. Você aprendeu a modificar, você aprendeu como é que as permissões são formadas, os grupos em grupos, né, em grupos de 3, que é pro proprietário do arquivo ou pasta, para o grupo daquela pasta e para todos, que seria qualquer pessoa que não estiver no grupo, nem é o proprietário da pasta. Você aprendeu a modificar essas permissões, você aprendeu a modificar o proprietário da pasta e você aprendeu a modificar o grupo dessa pasta aí também. Então, eu acho que eu já falei demais hoje, já deve estar nos 40 minutos esse vídeo aí, não sei, não tô olhando o tempo aqui não. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, não se preocupe, pode perguntar aí nos comentários que eu vou ajudar
E se você gostou, dá um joinha pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia todos os dias pra você. Até o próximo.